Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre o partir do pão. Tem uns irmãos aí que pediu para mim aprofundar mais nessa questão, para me trazer um entendimento mais profundo com respeito a essa questão do partir do pão. E eu orei ao Eterno, busquei entendimento dele e o Eterno me deu algumas coisas que eu gostaria de passar para os irmãos. Nós vamos estar aprofundando mais nessa questão aí do partir do pão. Antes de nós começarmos, eu gostaria de estar lendo aqui no rodapé dessa Bíblia Scofield, porque eu concordo plenamente com o que o autor pôs aqui nessa parte aqui. Pelo menos nessa parte aqui eu acredito que é dessa forma. Ele diz assim: o partir do pão é uma das duas ordenanças ou sacramento da igreja para esta dispensação, sendo a outra a imersão nas águas. Ele falou que o partir do pão é uma das duas ordenanças que o Mashiach deixou para essa dispensação da igreja. Ou seja, não pode ser tirado. A outra é a imersão nas águas. Essas duas questões não podem ser tiradas da igreja. São duas coisas que o Eterno deixou, o Mashiach deixou como sacramento, como mandamento para a igreja fazer essas duas questões. Então vamos lá. Então para nós começarmos agora, eu gostaria de estar lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz assim: com efeito, eu mesmo recebi do Salvador o que vos transmiti. Na noite em que ele foi entregue, Yahushua tomou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após o partir do pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, Shaul, Paulo, ele não andou com o Salvador. Então ele não aprendeu isso aqui, não foi dos apóstolos. Ele aprendeu diretamente de Yahushua. Yahushua deu essa revelação para ele. Você vai fazer isso aqui, você vai partir o pão. É tanto que quando Yahushua foi chamado para pregar, Shaul, Paulo foi chamado para pregar, ele só foi conhecer os apóstolos muito tempo depois. Porque ele já foi chamado, ele já saiu pregando. E aí depois de muitos anos é que ele foi ter lá o contato com os apóstolos. Ele não foi lá tomar informação com eles, não. É tanto que ele virou e falou assim: o evangelho que eu recebi não recebi de homem algum, mas foi revelação direta do Mashiach. Ele me deu a revelação. E Yahushua aparecia para ele e ensinava para ele as coisas do Eterno. Então aqui ele falou: aquilo que eu recebi de Yahushua. E o que eu recebi de Yahushua eu transmiti para vocês. Que Yahushua, na noite que foi morto, ele tomou o pão e partiu e disse: isso aqui é o meu corpo que será entregue por vós. Depois ele pegou o cálice e falou: esse cálice aqui é a nova aliança no meu sangue que será derramado por vós. Então eu vou estar falando sobre isso, sobre esse partir do pão. Veja bem, irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês com respeito ao partir do pão é o seguinte: os judeus tinham o partir do pão deles lá, toda a refeição que eles faziam, eles chamavam aquilo de partir do pão, mas existe uma diferença entre pegar o pão ali, partir ele, depois partir o cálice. Existe uma diferença nessa cerimônia aí que o Yahushua falou para nós fazer. Nós temos que entender essa diferença aí do jantar deles com esse partir desse pão e o partir desse cálice aí. Tá entendendo? É isso que eu quero trazer para vocês. No Velho Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele mostrou que todas aquelas festas ali, que as festas que tinha ali, eram símbolos das coisas que haveriam de vir. Eram apenas sombras das coisas que haveriam de vir. Isso está no livro de Colossenses capítulo 2, se eu não me engano. Ele fala que aquilo era sombra das coisas que haveriam de vir. Então Yahushua, ele veio para cumprir aquelas festas ali. Ele veio para cumprir a Páscoa. Yahushua veio para cumprir a Páscoa. E ele veio para cumprir a festa dos pães asmos, a festa do pão sem fermento. Ele veio para cumprir ela também. Eu vou estar te mostrando dentro do livro de Lucas o quanto o livro de Lucas está muito acima do livro de Marcos, do livro de Mateus e desse quarto evangelho. E eu vou te mostrar isso aí, daqui a pouco eu vou te mostrar isso aí. Então veja bem, Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 diz assim: observa o mês dos frutos novos, que é o primeiro da primavera, para celebrares a Páscoa em honra do Eterno. Aí agora ele diz assim: porque neste mês o Eterno, teu Criador, tirou-te do Egito de noite. Imolarás a Páscoa ao Criador, em ovelhas e bois, no lugar que o Criador escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Não comerás durante esta festa pão fermentado. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, pão da aflição, porque saíste do Egito com medo. Então o Eterno aqui, ele está virando, o Eterno virou e falou assim: vocês vão celebrar a Páscoa e a festa do pão sem fermento.
O Eterno falou com eles, vocês vão celebrar a Páscoa e vai celebrar a festa dos pães asmos, do pão sem fermento, do pão da aflição. É isso que eu quero trazer para vocês aqui agora. Então veja bem, agora nós vamos lá para o livro de Lucas. Vocês têm paciência para nós entender, vocês vão ver agora o quanto o livro de Lucas está acima dos outros evangelhos. Por quê, Romeus? Porque os outros evangelhos, Marcos e Mateus, vai trazer só o partir do pão. Lucas não, Lucas foi muito além. Lucas primeiro e Yahshua celebrou a Páscoa. Ele falou assim, eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês. Então o livro de Lucas vai falar da Páscoa e depois ele vai falar do partir do pão. Por quê? Porque a Páscoa está lá no Velho Testamento, o partir do pão está lá no Velho Testamento, é a festa dos pães asmos, é a festa do pão da aflição, do pão sem fermento. Então Yahshua veio cumprir essas duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, a festa do pão da aflição. O que é o pão da aflição? O pão do sofrimento. Você vai entender. Calma então. Por isso que Lucas está muito acima. E o quarto evangelho, Romeu? O quarto evangelho ele é tão imundo que ele falou que Yahshua não celebrou a Páscoa não, que Yahshua morreu antes da Páscoa. Como é que você vai ficar com um evangelho imundo desse, meu irmão? Que fala que Yahshua não celebrou a Páscoa. Yahshua falou assim, ó, eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês. Mas o quarto evangelho, o evangelho imundo, diz que ele não celebrou essa Páscoa não. Ele morreu antes da Páscoa. Mas agora, Lucas, além dele estar muito além desse evangelho imundo aí, ele está acima do evangelho de Marcos e Mateus, porque ele relata os dois acontecimentos, porque ele entendeu que Yahshua veio para cumprir essas duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, o pão da aflição. Vamos lá agora? Lucas capítulo 22, versículo 16. Aqui diz assim, e disse-lhes, desejei ardentemente, versículo 15, comer essa Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino do Criador. Então, tomando uma taça, deu graça e disse, tomai isso e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino do Criador. Então aqui ele cumpriu a Páscoa, ele falou, ó, a Páscoa agora está cumprida aqui agora. Cumpriu? Ele veio para cumprir a Páscoa, ele celebrou lá a Páscoa com eles. E depois ele morreu lá para acabar de cumprir, né? Morreu lá o cordeiro que foi sacrificado por nós. Derramou o seu sangue. Aí então agora ele fez a cerimônia da Páscoa. Agora ele vai fazer a cerimônia do partir do pão. Versículo 19. E tomou um pão, deu graça e partiu e deu a eles dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com a taça dizendo, essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então Yahshua aqui agora, ele pegou o pão e partiu. Trouxe um papel aqui para vocês verem. Então ele virou e falou assim, ó, quando ele celebrou a Páscoa lá, ele falou, agora o que? Eu vim para cumprir a Páscoa, fiz a Páscoa, não vou comer dessa Páscoa mais até que se cumpra no reino do meu Pai. Depois ele pegou o pão e partiu. Ele partiu o pão. Falou, esse aqui é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. O que é memória, irmãos? Memória é lembrança, é recordar. É recordar, eu tenho que recordar. É um memorial. Eu estou recordando. Israel celebrava a Páscoa depois que ele saiu do Egito. O Eterno pediu para eles celebrar a Páscoa, para eles recordarem que o Eterno libertou eles do Egito. É um memorial. O Eterno falou, isso vai ser memorial para vocês, da agora para frente. Vocês vão ter que celebrar essa Páscoa como um memorial, para vocês sempre estar lembrando que foi eu que tirei vocês de lá da escravidão. Então Yahshua virou e falou assim, quando vocês partirem o pão, vai servir de memorial para vocês lembrarem o que aconteceu com o mestre de vocês. Na hora que vocês estiverem fazendo isso aqui, ó, vocês estão lembrando que eles fizeram isso comigo, que eles me esbagaçaram, que eles me moeram, que eles pegaram um chicote de 3 pontas e me esbagaçaram. Nós vamos colocar um pedacinho do filme aí para vocês entenderem o que eu estou trazendo para vocês. Então espera aí agora. Agora eu vou pegar Isaías 53, versículo 4, diz assim. Ele era desprezado, versículo 3, o último dos homens, um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. O seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso nenhum caso fizemos dele. Verdadeiramente, ele
Ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele mesmo carregou com as nossas dores. Nós o reputávamos como leproso, como um homem ferido pelo Criador e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi despedaçado. Olha como é que essa traduçãozinha aqui velha fala. Foi despedaçado por causa dos nossos crimes. Tá vendo? O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele. E nós fomos sarados com as suas pisaduras. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um extraviou pelo seu próprio caminho, mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. Algumas traduções falam, foi moído, foi despedaçado, foi despedaçado. Então quando ele pegou o pão e falou assim, ó, esse aqui é o meu corpo que vai ser entregue por vocês. Meu corpo vai ser despedaçado. Do jeito que eu estou despedaçando esse pão aqui, ó, meu corpo vai receber chicotadas com chicotes de lâminas, com ponta de chumbo na ponta. Então quando vocês pegam o pão, todas as vezes que vocês pegam o pão, que vocês fizerem isso aqui, ó, essa cerimônia, vocês têm que recordar isso. Isso é memorial, isso é uma lembrança. Vocês têm que trazer na lembrança de vocês. O meu mestre foi chicoteado. O meu mestre foi despedaçado, o meu mestre foi cuspido no rosto, o meu mestre foi humilhado por mim. Então eu não posso comer esse pão aqui sem entender isso. Se eu comer esse pão sem entender isso, eu estou comendo para a minha própria condenação. Então quando ele vira e fala aqui no livro de Coríntios, irmãos, quem come e bebe sem discernir essa cerimônia, sem discernir o que isso aqui está significando, eu estou comendo para a minha própria condenação. Eu não estou discernindo o corpo de Yahshua que foi despedaçado por mim. Eu não estou discernindo, não é só discernir a igreja, igual eu falei no outro vídeo lá, não entender que a igreja é o corpo do Mashiach, não. É entender que esse pão que está em cima da mesa, que eu acabei de dar graça, Pai, obrigado. Porque isso aqui simboliza o corpo do seu filho, que foi despedaçado por mim. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Está entendendo agora por que eu li cá no livro de Deuteronômio? No livro de Deuteronômio fala assim, ó. Não comerás durante esta festa pão fermentado. Por que pão fermentado? Porque o corpo de Yahshua era um corpo sem fermento, era o pão sem fermento que ia ser entregue por nós. Aí ele vira, durante 7 dias comerás pão sem fermento, pão da aflição. E esse pão da aflição que fala em Isaías 53 é Yahshua sendo despedaçado. Yahshua é o pão da aflição que foi despedaçado por nós. Passou por angústia, por isso que ele falou, será entregue. Entregue a quem, Romeu? Se entregue na mão dos malvados, entregue na mão dos homens ímpios, para ser despedaçado por nossa causa. Coloca o filme aí agora, o cara batendo nas costas dele com um chicote de 3 pontas. Coloca aí agora o filme do Mel Gibson aí, que é o que chegou mais próximo, que Yahshua passou por muito mais pior do que isso aí. Yahshua foi despedaçado, dava para, segundo os pesquisadores, dá para ver até as vísceras dele, dá para ver lá dentro. Dá para ver por dentro dele o que eles fizeram com ele, com chicote. Coloca o filme aí agora. Agora que os irmãos viram o filme aí, vocês entenderam então, irmãos, o que significa esse simples gesto de fazer isso aqui? Vocês entenderam agora esse simples gestozinho que as pessoas falam aí que não tem significância nenhuma? Vocês entenderam agora que esse pão, que quando eu dou graças, que não é apenas um pãozinho que eu estou comendo, que não é apenas um suquinho que eu vou beber? Esse pãozinho, irmãos, esse suquinho aí que vocês estão pegando, esses gestozinhos, isso não significa nada, não significa não? Tá entendendo agora? Olha aqui agora, aqui, ó. 1 Coríntios 10, versículo 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Yahshua? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo do Mashiach? Então coma, irmão. Vai lá e coma, sem discernir o que é o corpo do Mashiach. Vai lá e coma, e sem entender o que significa essa cerimônia, esse simbolismo aí. Coma lá que você vai cair lá naquela parte que fala que muitos morreram e atraíram doenças para si. Espera aí agora, vamos voltar lá em Coríntios agora, capítulo 11, versículo 23 agora. Vamos lá. O que ele fez depois? Isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Agora uma questão, irmão, que eu quero que vocês entendam. Quando ele pegou lá
que ele fez a Páscoa primeiro, que no livro de Lucas ele fez a Páscoa. Quando ele fez a Páscoa lá, ele falou, fazer isso em memória de mim? Não. Por quê, Ramos? Porque a Páscoa ali já havia passado, foi lá, já havia passado, cumpriu, foi para os judeus, já havia passado e tal, mas quando ele partiu o pão, não. Aí ele falou, agora isso aqui vocês vão fazer em memória de mim. A Páscoa ele não mandou pegar um cabrito, lá um cordeiro, isso aqui ficar sacrificando, ele mandou a igreja fazer isso não. Mas o partir do pão, ele ordenou a igreja fazer. Ele falou, fazer isso em memória de mim. E o apóstolo ele foi mais longe, fazer isso até que ele venha, até que ele volte. Vocês têm que fazer isso, é uma ordenança. Tá entendendo, irmão? Agora aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz assim, depois de dar graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Beleza. Aí ele pegou e falou, do mesmo modo, após partir o pão, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Por quê? Porque Yahshua tomou o cálice e falou, isso aqui é o meu sangue que será derramado por vós. O meu sangue que vai ser derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. É para vocês lembrarem que o sangue do mestre de vocês saiu das costas dele, saiu de toda parte dele, saiu da testa dele com a coroa de espinho. O seu mestre derramou muito sangue por vocês. Vocês não foi comprado, não foi com prata nem ouro, foi com o sangue do mestre de vocês que foi morto. Coloca o filme aí agora, coloca o filme aí agora, mostrando o sangue do chão. Coloca aí agora. O apóstolo Paulo, irmãos, ele queria se tornar participante no sofrimento e na morte de Yahshua. Isso está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Ele falou assim, eu quero me tornar participante nos sofrimentos de Yahshua e na sua morte. Uma das maneiras de nós nos tornarmos participantes do sofrimento de Yahshua e da sua morte é no partir do pão. Está entendendo? Da mesma forma que uma pessoa se torna participante na morte de Yahshua através do batismo, o partir do pão também faz isso. Quando você vai lá e se emerge, quando você vai emergido ali ó, dentro da água, você está sendo sepultado na morte de Yahshua. Isso está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. A pessoa está se tornando participante na morte de Yahshua no batismo. A imersão ali simboliza o sepultamento do velho homem. Você se torna participante da morte de Yahshua no batismo. Da mesma forma também é no partir do pão. Quando você faz esse partir do pão e participa desse cálice, você está se tornando participante na morte de Yahshua e no seu sofrimento. Está entendendo o quanto essa questão é séria, essa questão de partir o pão? É uma maneira de nós estarmos junto com Yahshua na sua morte e no seu sofrimento. Então, quando as escrituras dizem que aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo estão comendo e bebendo para sua própria condenação, ela está nos mostrando o quê? A escritura está nos dizendo que aquele pão ali que está em cima da mesa, ele representa o corpo de Yahshua. Que aquele cálice ali, ele representa o sangue de Yahshua que foi derramado por nós. Então, se a pessoa comer sem entender que aqueles objetos que estão ali em cima da mesa ali representam o corpo e o sangue do Mashiach, estão bebendo para sua própria condenação. Se a pessoa tomar daquele cálice e comer daquele pão, sem entender que ali houve uma cerimônia para representar a morte de Yahshua, quando ali ó, Yahshua partiu o pão, aquele simples gesto ali representa o martírio que ele passou, a surra que ele tomou, o sofrimento que ele tomou. Então o Eterno ele está na simples coisa. Yahshua usou o pão e usou o cálice para representar o seu corpo e o seu sangue. Eu não posso ir ali comer aquele pão e beber daquele cálice e achar que aquilo ali é apenas um pãozinho, que aquilo ali é apenas um vinhozinho que eu estou bebendo. Se eu fizer isso, eu estou bebendo para a minha própria condenação. Está entendendo? Então o Eterno está na simples coisa. É isso que nós temos que entender. E nós temos que dar valor nessas cerimônias. Se nós não der valor nessa cerimônia e fizer ela de qualquer forma, estamos tomando, bebendo e comendo para a nossa própria condenação. É isso que o texto está nos mostrando. E uma das questões que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Quando Israel saiu do Egito, o Eterno deixou para eles a circuncisão e a Páscoa. Dois símbolos, a circuncisão e a Páscoa. Eles tinham que fazer isso. E aí quando eles chegaram lá na fronteira de Gigal, para entrar para dentro da terra do descanso, o Eterno falou assim, para aí na fronteira aí. Hoje nós cremos que nós estamos na fronteira de Gigal.
Nós estamos nos purificando dos ídolos, estamos nos preparando para entrar na terra do descanso, lá na glória, lá onde o Eterno está. E aí quando eles pararam ali na fronteira de Gigal ali para entrar, o Eterno falou com eles assim: agora circuncida todos esses jovens aí, Josué, que não se circuncidaram. A circuncisão está lá no livro de Colossenses capítulo 2. Lá fala que a circuncisão passou a ser o batismo, passou a ser imersão nas águas. A circuncisão foi substituída por outro símbolo. Qual símbolo? O batismo, a imersão. A circuncisão foi substituída pelo batismo. E lá diz então que eles circuncidaram e participaram da Páscoa. Só daí eles puderam entrar na terra do descanso. Só depois que eles fizessem isso, eles poderiam entrar na terra do descanso. A circuncisão foi substituída pelo batismo. E a Páscoa, Romilson? A Páscoa foi substituída pelo partir do pão. A Páscoa foi substituída pelo partir do pão e pelo cálice, meu irmão. Tá entendendo? O cordeiro lá foi substituído pelo pão. O sangue do cordeiro foi substituído pelo cálice, pelo vinho. Então, o mesmo símbolo que tinha lá tinha dois símbolos, a circuncisão e a Páscoa. Foi dado agora dois símbolos para a igreja, foi dado dois símbolos para a igreja. A imersão, o batismo e o partir do pão com o cálice. Tá entendendo? Tá entendendo agora que houve uma substituição? Da mesma forma que o batismo substituiu a circuncisão, o partir do pão substituiu o cordeiro pascual lá. Então da mesma forma que tinha dois símbolos lá, a igreja agora tem dois símbolos para levar. Por isso que eu falei no início do vídeo que existe dois mandamentos, dois sacramentos para a igreja hoje que ela não pode deixar de lado. Dois sacramentos foi dado para essa dispensação. O partir do pão com o cálice e a imersão. Essas duas coisas você não pode tirar da igreja. Então eles só puderam entrar na terra do descanso se eles fizessem isso. Se eles virassem e falassem assim: eu não vou circuncidar não. O Eterno ia falar: então você não entra não, meu jovem. Você vai ficar de fora aqui. Lá dentro você não entra não. Você só entra se você aceitar ser circuncidado. O Eterno está falando: se vocês não se emergirem no nome do meu filho, se vocês não se batizarem no nome de Yahshua, meu filho, vocês não entram lá em cima nunca. Da mesma forma, eu entendo dessa forma. Da mesma forma que se eles virassem e falassem assim: eu não vou participar desse cordeiro pascual aí, não vou participar desse cordeiro pascual, não vou comer desse cordeiro, não vou fazer essa Páscoa, não. E o Eterno ia falar para eles: vocês também não entram, vocês não entram nessa terra do descanso, não. Então, da mesma forma, eu vejo que se nós recusar o partir do pão, que simboliza a morte de Yahshua, se nós recusarmos o cálice, que simboliza o sangue dele foi derramado por nós, eu creio que nós não subimos no arrebatamento, não. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Esse é o meu entendimento. Porque eu vejo as coisas lá do Velho Testamento como sombras e vejo elas se concretizando no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo disse assim: tudo que aconteceu com eles são exemplo para nós. Cuidado para nós não cair no mesmo erro deles. Tá entendendo? Está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10, leia lá. O apóstolo Saúl falou: cuidado para nós não cair no mesmo erro deles. Então lá fala: cuidado para nós não cair nesse mesmo erro de Israel. Entendeu, irmãos? Então essa é a minha visão. Então é isso, irmãos. É isso. Yahshua nos deu esse exemplo. O apóstolo Saúl falou: eu não recebi, não foi dos apóstolos, não foi Pedro que ensinou para mim, não. Não foi Pedro que ensinou para mim, não foi Yohana que ensinou para mim, não foi nenhum dos apóstolos que ensinou para mim, não. Ele falou: eu recebi de Yahshua, e Yahshua apareceu para ele. Então ele mandou, o que ele diz aqui agora em 1 Coríntios capítulo 5, já estou terminando, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: purificai-vos do velho fermento, para seres nova massa, já que sois sem fermento, pois a nossa Páscoa, o Mashiach, foi imolado por nós. Celebremos, portanto, a festa. Que festa? A festa do partir do pão. Se tornou uma festa para a igreja esse partir do pão. Não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Mas com pães ázimos, mas com pão sem fermento. Vocês fazem essa festa lá, faz ela. Faz esse partir do pão, mas faz com partir do pão com pão sem fermento, porque vocês têm que entender isso. Então, só para encerrar agora, irmãos, veja bem, não é uma cerimônia qualquer, tem significado, e o significado é profundo, e o mandamento quem mandou foi ele, porque o apóstolo Saúl veio a conhecer ele depois, 50 anos depois que ele tinha subido para o céu. 50 anos depois que ele tinha subido para o céu, ele apareceu para Saúl e falou: Saúl, faz essa festa aqui e ensina ela para a minha igreja. Faz essa cerimônia aqui, ó, esse partir do pão aqui, eu estou te ensinando, passa para a minha igreja. Ele falou assim:
eu recebi de Yahshua. Eu não recebi de Pedro, nem de Yohana, nem de ninguém, não. Eu recebi de Yahshua. 50 anos depois, Yahshua apareceu para ele e falou: faz essa cerimônia aí. Faz essa cerimônia aí. Mostra para a minha igreja essa cerimônia aí. Mostra para eles o significado. Que se eles comer sem discernir, estão comendo para a própria condenação deles. Mas se eles fazerem correto, eles estão recebendo vida minha. A minha vida estará sendo transmitida para eles. E que cada pedacinho desse aqui significa eu que estou sendo distribuído por cada um deles. Eles estão recebendo o meu espírito está em cada um deles. Eles têm que entender isso, que eu estou sendo colocado dentro de cada um deles. Está entendendo, irmãos? E aí eu estou encerrando aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: purificai-vos do velho fermento, para seres nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, o Machia, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento da malícia e perversidade, mas com pães asmos, na pureza e na verdade. Falou: vocês vão fazer essa festa, vai continuar. Vocês vão continuar essa festa aí, esse partir do pão. Mas é com pão sem fermento, porque o Machia de vocês, ele não tinha fermento. Então aquele pão da aflição ali que está sendo partido ali, representa Yahshua. Ali representa o pão da aflição que morreu por nós. Entendeu, irmãos? Então vamos continuar partindo pão sim, porque é uma ordenança, é um mandamento do Machia. Eu cheguei a ver irmãos dizendo que o partir do pão com cálice veio lá da Babilônia. É o Deus Mitra da Babilônia. Esses irmãos não têm discernimento algum, não têm conhecimento algum das coisas do Eterno. Quando uma pessoa fala uma coisa dessa, ela está pecando, porque ela está comparando uma coisa sagrada do Eterno, instituída pelo Eterno, com coisas babilônicas. O partir do pão, meu irmão, não tem nada a ver com o Deus Mitra, não tem nada a ver com as coisas que veio da Babilônia. Foi o próprio Yahshua que mandou fazer isso. Então não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão. Para de falar esse tipo de coisa que você está pecando, entendeu? Você está pecando porque você não sabe o que você está falando. Comparando coisas sagradas do Eterno com coisas da Babilônia. Cuidado com o que você está falando. Estou passando esse estudo para os irmãos, não é porque eu quero levar os irmãos ao entendimento correto. Nós temos que ter um entendimento correto. E o Eterno nos levantou, foi para isso, para passar o entendimento correto. O partir do pão não tem nada a ver com Deus Mitra, não tem nada a ver com essas coisas. É uma ordenança que veio diretamente do Mestre. Eu espero que vocês entenderam, irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos.